Olá! Neste vídeo de hoje aprenderemos o que é número de oxidação, conhecido como NOx. O NOx consiste na carga que uma espécie adquire ao realizar uma ligação química, seja ela iônica ou covalente, ou seja, pela doação ou compartilhamento de elétrons. O número de oxidação de cada espécie está relacionado à sua tendência em doar ou receber elétrons ou então à afinidade pelos elétrons em uma ligação química, conforme sua eletronegatividade. Isso significa que, em uma ligação química entre elementos diferentes, um sempre terá deficiência de carga em relação ao outro. Vejamos este exemplo da molécula de água. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio e, por isso, atrai para si os elétrons da ligação. Portanto, atribui-se ao oxigênio uma carga -1 para cada ligação com hidrogênio, que são duas. Então, o NOx do oxigênio é -2, enquanto que dos hidrogênios é +1, devido à deficiência de carga causada pelo oxigênio, que tem maior afinidade pelos elétrons. Mas como prever esses números de oxidação? Ao olharmos para a tabela periódica, alguns grupos têm o NOx definido de acordo com a sua tendência em doar ou receber ou atrair elétrons. Os elementos do grupo 1, por exemplo, têm NOx igual a +1, enquanto que os do grupo 2 têm NOx igual a +2. Isso porque esses grupos são formados por metais que têm uma tendência maior em doar elétrons. Outros exemplos de espécies com NOx definido são a prata, com NOx +1, o zinco, com NOx +2, o alumínio, com NOx +3 e o flúor, com NOx igual a -1. Entre essas espécies, podemos dizer que o flúor tem um NOx menor, ou seja, negativo, devido à sua maior eletronegatividade em relação aos demais. O hidrogênio, por exemplo, costuma ter NOx +1, porém, há exceções no caso dos hidretos, que são aqueles formados pela ligação entre um metal e o hidrogênio. Neste caso, o NOx do hidrogênio é -1. Já o oxigênio, por sua vez, também tem um NOx mais comum, que é o -2. Mas também há exceções, que são o caso dos peróxidos, superóxidos e ligado ao fluoreto. Nestes casos, o NOx do oxigênio varia entre -1, -1,5 e +1, respectivamente. Vejamos este exemplo do peróxido de hidrogênio. Ao olharmos para essa substância, sabemos que o NOx do oxigênio depende de duas ligações diferentes, portanto, em um primeiro momento, não temos certeza de qual é. Olhemos então para a ligação que ele faz, uma com o hidrogênio e outra com o oxigênio. Como os oxigênios têm a mesma eletronegatividade, nenhum atrai os elétrons dessa ligação mais para si que o outro. No entanto, na ligação com o hidrogênio, sim, o oxigênio é mais eletronegativo, de modo a atrair mais os elétrons da ligação. Portanto, ele possuirá um NOx igual a -1 e o hidrogênio um NOx igual a +1. O mesmo serve para o outro oxigênio e hidrogênio. As substâncias simples, que são aquelas formadas por elementos iguais, como o gás oxigênio, o gás cloro, o gás nitrogênio, têm NOx igual a 0, visto que a afinidade eletrônica entre eles é igual. Para saber o NOx de cada elemento químico em uma substância composta, é preciso que a soma dos NOx dos elementos que a compõem seja igual a 0. No caso de um íon, a soma dos NOx dos elementos que o compõem é igual à carga daquele íon. Vejamos estes exemplos, do ácido sulfúrico e do íon fosfato. O ácido sulfúrico é uma substância composta. Avaliando sua estrutura, de acordo com a eletronegatividade dos elementos, sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, que são mais eletronegativos que o hidrogênio. Portanto, todos os oxigênios têm NOx igual a -2, tanto pelas ligações com o enxofre quanto com o hidrogênio. O enxofre, por sua vez, devido às duas ligações duplas, que envolvem 4 elétrons, e duas ligações simples, que envolvem 2 elétrons, com o oxigênio, que tem maior afinidade pelos elétrons da ligação, tem NOx igual a +6. Já o hidrogênio, devido às ligações com o oxigênio, que é mais eletronegativo, tem NOx igual a +1. Assim, ao somarmos o NOx das espécies, sendo duas cargas positivas provenientes do NOx dos hidrogênios,
mais 6 cargas positivas provenientes do NOx do enxofre, mais 8 cargas negativas provenientes do NOx dos oxigênios, a soma resultante é zero. No caso do íon fosfato, sabemos que a carga resultante do íon é menos 3. Ao avaliarmos sua estrutura e sabendo que o oxigênio tem maior afinidade eletrônica que o fósforo, podemos concluir que cada oxigênio tem NOx igual a menos 2. Um devido à ligação dupla e os outros 3 pela ligação com o fósforo e pelas cargas negativas. E que o fósforo tem NOx igual a mais 5, devido à deficiência eletrônica causada pelas ligações com oxigênio, que atrai mais os elétrons da ligação. Assim, a soma do NOx das espécies deste íon, sendo 8 cargas negativas do oxigênio mais 5 cargas positivas do fósforo, é igual a menos 3, que é exatamente a carga do íon. Após verificar alguns exemplos, é importante que saibamos olhar para a estrutura de uma substância e reconhecer as espécies que têm maior e menor tendência a atrair os elétrons da ligação e, com isso, definir seus números de oxidação. Isso evita a necessidade de decorar o NOx fixo de alguns elementos e também os diferentes números de oxidação que uma mesma espécie pode possuir. No entanto, tendo consciência dessa importância, também podemos aprender uma forma mais prática de verificar o NOx. Anteriormente, analisamos a estrutura do ácido sulfúrico e do íon fosfato para definir o NOx dos elementos. Porém, sabendo o NOx fixo ou mais comum de alguns deles, podemos definir o NOx desconhecido de uma espécie a partir da fórmula molecular da substância em questão. Voltando ao exemplo do ácido sulfúrico, sabemos que a soma dos NOx dos elementos de uma substância composta deve ser igual a zero. Sabemos também que o NOx mais comum do hidrogênio é mais 1, exceto para hidretos, que não é o caso. E que o NOx mais comum do oxigênio é menos 2, exceto para peróxidos, superóxidos e fluoretos, que também não se enquadram aqui. Resta, portanto, definir o NOx do enxofre. Como essa substância é formada por 2 átomos de hidrogênio e 4 de oxigênio, temos 2 cargas positivas mais 8 cargas negativas. Para que a soma dos NOx seja igual a zero, o NOx do enxofre só pode ser mais 6. O mesmo serve para o íon fosfato. Para um íon, a soma dos NOx dos elementos deve ser igual à carga daquele íon, neste caso, menos 3. Sabemos que há 4 átomos de oxigênio no íon fosfato e que seu NOx mais comum é menos 2, resultando em 8 cargas negativas. Portanto, para que a soma dos NOx resulte em menos 3, o NOx do fósforo só pode ser mais 5. Vejamos agora um último exemplo, do dicromato de potássio. Sabemos que o potássio é do grupo 1 da tabela periódica e que, por isso, tem NOx fixo igual a mais 1. Sabemos também que o NOx mais comum do oxigênio é menos 2 e que este exemplo não se aplica a nenhuma exceção. A soma dos NOx deve ser igual a zero, portanto, somando 2 cargas positivas do potássio mais as 14 cargas negativas do oxigênio, restam 12 cargas positivas correspondentes aos átomos de cromo. Como são 2 átomos, o NOx de cada cromo deve ser mais 6. E esta foi a nossa videoaula sobre NOx. Fique atento ao nosso próximo vídeo sobre potencial padrão, que nos ajudará a compreender o porquê de as espécies terem maior ou menor tendência em doar e receber elétrons, ou seja, oxidar e reduzir. Até a próxima!